Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais uma oportunidade que nós temos de estar ministrando a palavra do Senhor, irmãos. E eu quero, nesta ocasião, trazer uma mensagem, já quase concluindo o Sermão da Montanha. Nós enveredamos aí há mais de um ano, pregando nas oportunidades que temos, sobre o Sermão do Monte. Talvez um dos discursos mais importantes de Jesus. Mateus 5, 6 e 7, esses 3 capítulos, falam exatamente sobre a proposta de Jesus para os seus discípulos. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa compreender essas verdades, e não só compreender, mas se tornar praticantes dela. Jesus apresenta nesse texto uma contracultura. Boa parte desse texto ele diz assim, o povo do mundo age assim, nós que somos crentes ou discípulos de Jesus devemos agir assim. E ele apresenta tudo isso. E nesta noite eu quero falar sobre o compromisso do cristão, que exige uma escolha radical. Servir a Jesus, irmãos, é uma escolha, é um chamado. Eu não posso pegar no seu braço e lhe obrigar a ser crente. É algo que é gerado no seu coração através do Espírito Santo, gera fé naquilo que a palavra de Deus diz, e você molda a sua vida pela palavra de Deus. E Jesus está aqui, eu quero ler o texto, para ficar claro, Mateus 7, os versículos 21 ao 27 diz assim, olhe só a força desse texto. Você pode manter a Bíblia aberta, eu tenho a intenção de expor esse texto, eu vou dar uma resumida aqui para a gente não se alongar, mas eu quero ter a paciência de expor esse texto para vocês. Diz assim, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu não conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essas palavras, o evangelista Mateus registra como sendo do Senhor Jesus. Jesus disse isso, não eu. Aqui é uma verdade bíblica do que Jesus traz para cada um de nós. E aqui ele começa a concluir o Sermão da Montanha. Nós já estamos finalizando o capítulo 7, ou melhor, finalizamos o capítulo 7 de Mateus. Então, finalizamos o Sermão da Montanha. E Jesus agora, aqui nesse ponto, ele não está trazendo nova instrução. Ele não está trazendo uma nova recomendação. Aqui ele não diz sobre o que um indivíduo deve fazer ou não. Ele não está dizendo, olha, você que me segue deve fazer desse modo. De modo nenhum. O que Jesus apresenta agora é assegurar uma reação adequada à instrução que ele acabou de dar. Ou seja, ele apresenta alguém que é capaz de ouvir as suas palavras, alguém que agora pode moldar a sua vida e ou fundamentar a sua vida num alicerce adequado. Então ele não traz uma nova instrução, ele está dizendo, se você é capaz de ouvir o que eu estou lhe dizendo e colocar em prática, você vai construir o fundamento da sua vida sobre um terreno seguro ou sobre um terreno inseguro. E quem fará essa escolha? Jesus não diz que você seria obrigado a fazer uma determinada escolha. Ele diz, olha, quem escolhe terá o resultado adequado de acordo com a escolha que tomar. Então Jesus agora, lembre-se que no sermão anterior, Jesus tinha acabado de combater os falsos profetas. Agora Jesus sai desses falsos profetas e passa a falar sobre obediência e desobediência. Ele sai de uma profissão de fé meramente verbal, que é uma das coisas que preocupa ele, é que alguém que apenas fale sobre seguir a Jesus ou viver para Jesus, e também, ele também se preocupa com um conhecimento meramente intelectual. Então, eu quero caminhar com vocês nesse texto, observando
que o nosso destino eterno, ele depende da obediência que nós tivermos à palavra de Deus e às orientações de Jesus. Então a gente precisa entender que não cabe uma neutralidade aqui. Nós vamos ter que decidir. Nós vamos ter que decidir que caminhos nós vamos tomar. E aí, no primeiro aspecto, eu quero deixar claro que a vida e a morte no dia do juízo, ela será determinada pela nossa reação moral a Cristo e aos seus ensinamentos aqui nesta vida. Então, onde eu vou passar minha eternidade? Está diretamente relacionado sobre o que eu abracei de verdade da palavra de Deus ou não. Se eu dei atenção àquilo que o Senhor orientou ou não. Então, eu quero caminhar com vocês sobre 2 aspectos apenas. Prometo não me alongar nesta noite. O perigo de uma profissão de fé simplesmente verbal, que é os versos 21 a 23. E o que seria uma profissão de fé? Talvez você não lembre, mas o culto que nós chamamos, ou a reunião que nós fazemos antes do batismo, a gente chama de profissão de fé. Naquele cenário, você passou uma caminhada com Jesus já há alguns meses ou anos, e chegou um momento que você vai fazer uma confissão pública. Até então, se você não nasceu num lar evangélico, ou se não veio até a frente para confessar Jesus como seu Salvador, né, geralmente para aceitar Jesus como seu Salvador, a própria palavra diz que aquele que com sua boca confessar, em seu coração crer, será salvo. Então, basicamente, você veio à frente, e um pastor pediu para você repetir algumas palavras, dizendo que Jesus seria o Salvador da sua alma e Senhor da sua vida. Então, você fez uma confissão aqui, pública. Mas no dia do batismo, né, tempos depois você vai ser batizado, a gente chama isso de profissão de fé, onde o pastor faz pelo menos 2 ou 3 perguntas sobre a fé que você tem. Se você crê na palavra de Deus, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, o batismo, que é uma confissão também pública, né, você está declarando que você se identifica com Cristo Jesus. Ali naquele dia, todos estão observando, você está dizendo, olha, eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Jesus, eu estou sendo inserido aqui na identidade do Filho de Deus, e você fez uma profissão de fé, você confessou. Agora, o ponto aqui, chave, que Jesus, usando esse texto, de 21 a 23, ele se preocupa, não que você não tenha feito uma profissão de fé. A preocupação de Jesus nesse texto é que a sua profissão de fé, a sua declaração de fé nele seja meramente verbal. Em outras palavras, seja só da boca para fora. Seja só conversa fiada. Você falou do que você não crê. Porque Jesus está dizendo aqui, e ele está dizendo que isso vai acontecer. Ele está dizendo que naquele dia vai chegar gente que vai confiar nesta profissão de fé. Dessa confissão que fez. Ou seja, baseou toda a sua salvação no fato de algum dia ele ter dito, Senhor, eu te confesso como meu Salvador. Mas ele está dizendo que essas pessoas que vão chamar naquele dia, Senhor, Senhor, elas precisam ter muita atenção a isso. Porque se naquele dia o que será estabelecido não é o que nós dizemos hoje, a nossa salvação e o nosso encontro com Jesus naquele dia não estará relacionado no que você falou há 10, 15, 20 anos atrás sobre sua fé em Cristo Jesus. Nem na sua confissão hoje, nem na sua confissão de amanhã. Mas essa inserção no reino eterno com Jesus estará relacionada se de fato nós fizemos o que dizemos. Não é o que nós falamos, mas se a nossa conduta de vida está de acordo com aquilo que nós professamos. E esse é o grande perigo, porque nós não podemos ficar numa profissão, numa confissão meramente verbal. Nós precisamos de uma obediência moral. Não é só crer ou dizer no que você crê. É que esta verdade que você crê afete a sua vida, as suas decisões, a forma como você vive a sua vida. É claro que uma profissão de fé ela é necessária, verbalizar é necessário, é por isso que nós dizemos aqui, né? Se com tua boca confessares e em teu coração creres, tu serás salvo. Ou seja, você precisa confessar,
mas precisa crer com o coração. E essa sua fé precisa gerar resultados. Precisa gerar conduta. Essa fé, ela não pode ficar apenas no campo da verbalização. Não é só eu dizer que creio, que faço. Eu, de fato, preciso viver de acordo com esta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Por que é importante aqui? Porque esse pessoal aqui estava dizendo, ó, Senhor, Senhor. Ou seja, eles estavam fazendo uma confissão. Estavam declarando, Senhor, Tu é meu Senhor. Jesus, eu te confesso. Eles não estavam apontando para um senhor errado. Eles não escolheram uma senhora errada. Eles estavam apontando para uma fé em Jesus mesmo. Senhor, Senhor. Ou seja, era uma profissão de fé respeitosa. Por quê? Estava se referindo ao Senhor Jesus como seu Senhor. Olhando o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Era uma profissão de fé que a gente chama de ortodoxa. O que é ortodoxia? Correta. Jesus de fato é Senhor. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o escritor de Atos todo, ele dizendo, melhor dizendo, em Mateus 21, ele vai dizer que, 28, ele vai dizer que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ou seja, agora ele é Senhor de tudo. Lucas, em Atos, vai dizer que a ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Ou seja, de fato, esse povo aqui que está olhando para Jesus e diz assim, Senhor, Senhor, ele está dizendo, vocês estão corretos. De fato, eu sou Senhor. Eu comando sobre tudo. Era uma profissão de fé também fervorosa. Não era simplesmente, meramente, não, é Senhor. Não, era Senhor, Senhor, com ênfase. Se dirigindo com paixão. Ainda, era uma profissão de pública. Eles não fizeram isso em segredo, no privado. Estava na frente de todo mundo, Senhor, Senhor, clamavam naquele grande dia. Ou seja, esse pessoal aqui estava tudo certo. Não havia muita coisa de errado aqui. E ainda eles apelaram para algo que muitos de nós nem sequer fazemos. Ele disse, olha, Senhor, ele começa dizendo o quê? Nós não profetizamos em teu nome. Até que profetizar, dá para sair umas profetadas, né? Dá para o cabo enrolar. Aí agora quando você vai para o outro item, e em teu nome nós não expulsamos demônios, aí já é mais complicado. Não é qualquer um que anda expulsando demônio. Precisa ter um nível de relacionamento. Profetizar dá para o cabo dar uma enganada aqui. Mas aí expulsar demônios, o cabo que geralmente dá uma enganada, quando ele vê uma manifestação de demônio, ele é o primeiro a correr. Né? É ruim dele ir para frente. Não é isso? Mas ainda ele vai mais além. Aí ele pega e diz ainda, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um povo que não era crente, não. Era um povo que sabia que o Senhor, quem era Jesus. Era um povo fervoroso, era um povo que estava correto, era um povo que fazia declaração pública, era um povo que profetizava, era um povo que expulsava demônios, um povo que operava milagres no nome de Jesus. Era um povo dentro de igreja, era um povo que se relacionava, confessava com ênfase publicamente através de sinais e prodígios. Tinha como ter uma profissão de fé melhor? Não. Mas aí a gente tem que entender que há uma declaração deles solene no sentido de tudo isso que eles declararam sobre Cristo Jesus. Só que o Senhor também responde. E ele faz uma outra declaração. Ele pega e diz assim, ó, não conheço você. Mesmo você fazendo tudo isso, eu não conheço você. E por que ele não conhecia? Porque esse povo, embora fazendo tudo isso, de acordo com o texto de Jesus aqui, era um povo que praticava o mal, que vivia em iniquidade. Era um povo que tinha se acostumado com o pecado, que se acostumou com o sagrado, que se acostumou a subir num púlpito e não morrer, como acontecia no Antigo Testamento, mesmo em pecado, e eles tocavam vida que toca, vida que segue. E isso gerou em muito tempo, para mim, crise. Eu digo, mas como é que a gente sabe de uns camaradas tão desmantelados? Estão aí operando, dizendo, fazendo e acontecendo. Até quando, Deus?
E eu me deparei talvez com um dos versículos mais duros da Bíblia. Salmo 50, 21. Onde o próprio salmista diz, respondendo-se por Deus, ele diz assim, ó: tu pensavas que eu era como tu. Em outra palavra, como se ele estivesse dizendo, quem conhece essa expressão vai saber bem, tu pensavas que eu era teu pareceiro, que eu era igual a tu, porque eu me calei. Mas não te preocupa, eu te arguirei, você vai prestar conta. Então muitas vezes a gente toca a vida como se nada tivesse acontecido, sem prestar as devidas contas com Deus, achando que Deus esqueceu, achando que Deus é menino, achando que num dia nós não iremos prestar conta, que um dia nós não iremos nos apresentar diante do justo juiz, porque toda palavra, toda ação, todo pensamento, tudo que nós dissemos, insinuamos ou falamos, nós iremos dar conta diante de Deus. Porque o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer: todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Nós vamos prestar conta. A gente precisa entender, irmãos, que reino de Deus é um reino profundo. Não é de qualquer maneira, não é para todo mundo, é para quem se submete às verdades da palavra de Deus. E a gente precisa entender que talvez uma das coisas mais tristes é a gente levar uma vida cristã meia boca, de qualquer jeito, onde nós podemos desfrutar das belezas eternas de Deus. Então Jesus rejeita essa profissão de fé deles. Jesus diz que eles estão errados. A versão de Lucas é inclusive mais dura do Evangelho de Lucas, 6,46, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Está chamando de Senhor, Senhor, e fazendo tudo errado, fazendo diferente, tendo uma desconexão entre o que se fala e o que se faz. Jesus chama este povo a prestar conta diante dele, e o resultado é que ele se aparte de Deus. Uma profissão de fé, uma conversão pública é insuficiente, irmãos, quando nós não vivemos uma vida no Evangelho. Não basta, irmãos, darmos a impressão que honramos o Senhor. Não basta nós declararmos que honramos o Senhor, dizendo ou chamando Ele de nosso Senhor. Não basta recitarmos o versículo bíblico ou o credo da igreja, naquilo que a igreja crê, ou cantarmos hinos expressivos de louvor a Deus. Não basta. Deus não se impressiona com palavras piedosas e ortodoxas, corretas, lindas, maravilhosas. Ele continua pedindo evidências de nossa sinceridade, com boas obras de obediência. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela não é um teatro para nós nos apresentarmos diante de alguém. Nosso ministério não é quando nós estamos na igreja. A nossa fé não é provada nesta comunidade. Aqui é muito bem. Todos nós concordamos com a palavra de Deus. Todos nós sabemos quem é Jesus. A nossa fé é provada na nossa conduta cristã, no nosso ambiente, fora da igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não fica impressionado quando nós estamos com o microfone na mão. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece quem somos nós. É por isso que o salmista, diante de toda aquela crise que estavam lançando sobre ele, dizendo que ele era pecador, e de fato ele o era, quando ele escreve o Salmo 51, o próprio Davi, a partir do adultério com a Betseba, mulher de Urias, e ele pega, esconde aquilo tudo e finge que está tudo bem, e leva a mulher para ele. Depois Natã o repreende. Tudo isso se torna público e notório. Então eu imagino o burburinho do povo, o rei, olha, pecou, e por aqui vai. Quando ele se arrepende, ele não vai se justificar com o povo, ele vai para Deus. Ele diz: ó Senhor, sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu não vou me justificar publicamente. Não são as minhas palavras. Não é se eu falar bonito diante de ti. Não é se a oração é enfeitada em palavras. Faz um raio-x do meu coração e vê logo. Olha aqui para dentro. Eu não vou enfeitar nas palavras. Eu quero só ser sincero diante de ti. E a gente precisa ter essa consciência, irmão. Porque é tempo de nós nos lançarmos na presença de Deus com sinceridade. Mais do que dizermos que somos crentes, nós precisamos de fato o ser. Viver uma vida do Evangelho. Uma vida afetada pelo reino de Deus. Uma vida de cristão.
que ama a palavra de Deus, que ama o reino de Deus. Segundo ponto, o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Eu vou reler o texto, para você não perder. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, ele está falando sobre dois fundamentos aqui. Ele saiu agora de alguém que era crente, que fazia uma profissão de fé, que declarava que era crente, que operava milagres, que expulsava demônios, que profetizava, e fazendo tudo isso, tinha uma vida de desobediência a Deus, tinha uma vida que ia contrário àquilo que a palavra de Deus ensinava. Apesar de operar todas essas maravilhas, tinha um coração distante de Deus, desconectado da realidade. E a estes, o próprio Senhor Jesus disse: olha, não me engana, eu conheço. Esses aqui, que nós acabamos de falar, afirmavam que conheciam Jesus como Senhor, Senhor. E Jesus contradiz eles, dizendo assim: eu não conheço vocês. Vocês usaram meu nome por aí, mas eu não sei quem é vocês. Eu não conheço vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Agora ele parte para uma outra realidade. Ele fala agora assim, sobre aquele que ouve as palavras, e aqueles que ouvem e as praticam, e aqueles que ouvem e não as praticam. Então veja que agora nós havíamos feito um contraste, uma comparação entre o dizer e o fazer, e vamos mudar agora para o ouvir e fazer. Alguém estava dizendo que era, mas não era. Estava dizendo que fazia, mas não fazia. Agora Jesus, a partir do verso 24 do capítulo 7, está preocupado com alguém que ouve e faz, e alguém que ouve e não faz. E para esses dois tipos de pessoas, tem dois caminhos, dois fundamentos diferentes para a construção da sua vida. De um lado está uma pessoa que ouve as palavras e as pratica, e de outro, quem ouve e não as pratica. E depois ele vai falar sobre o obediente e o desobediente. Veja que ele diz claramente o seguinte, que havia dois construtores. Um era sábio. Ele cavou, ele construiu sua casa sobre a rocha. Todo construtor, e nós temos aqui pelo menos dois pedreiros aqui, irmão Cândido, o irmão Gilberto, e se eu desconheço outro que esteja aí, que talvez seja, mas pelo menos que eu conheço, mas o irmão Valdinato também, que trabalha com construção, sabe que quando você vai construir, você precisa de um fundamento, né? Você vai precisar fazer o famoso alicerce ali, cavar, fazer as cavas, né? Geralmente o pessoal enche de pedra, põe cimento, alguns até ainda arrisca fazer um amarradinho com a treliça para ficar mais garantido e evitar que rache, já na parte de baixo. Tudo isso para garantir que com o tempo não haja rachadura na casa. Se você fundamentar bem direitinho, ela não vai rachar, porque ela vai ficar bem apoiada, bem fundamentada. Se ela não for bem adequada nesse fundamento, nessa parte inicial, todo o processo está errado, porque é o primeiro passo. Não dá para você dizer: eita rapaz, já está no ponto de madeira e eu esqueci de botar as pedras do fundamento. Não dá para desmanchar mais, é prejuízo. Então você tem que ter cuidado onde você constrói. E aqui, Jesus estava exatamente ilustrando isso. É quando você vai começar a construir a sua casa, que você tem que ter especial atenção. E ele está dizendo que tem consequências para quem escolhe. Ele chama de sábio quem procura colocar a sua casa sobre a rocha. E chama de tolo aquele que lança os fundamentos da sua edificação sobre a areia. Mas sabe o que é interessante? Que se um observador casual, ou seja, alguém que vai passando na rua, olha para a casa construída, ele não sabe se tem fundamento ou não. Principalmente se ela for bem novinha. Acabar de ser feita, pintadinha, ainda não deu tempo de rachar as paredes, ele não sabe o que é que se está lá embaixo ou não. Se foi feito um bom fundamento, um bom alicerce ou não. Ele vai passar e vai achar tudo normal. E o que dirá ou o que revelará os fundamentos de uma casa? A adversidade, o tempo. É exatamente o que Jesus está dizendo. Só foi possível perceber em que fundamentos estavam postas aquela casa quando chegou a hora da adversidade. A adversidade bateu na porta, tocou na campainha e disse: e agora? Porque o que o texto diz foi: caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Veja que as mesmas situações aconteceram às duas casas. As duas casas estavam sujeitas nas mesmas condições temporais. Assim somos nós. Nós que conhecemos Jesus e aqueles que não conhecem Jesus estão fundamentados ou estão sujeitos às mesmas adversidades da vida. E o que nos fará ficar de pé e o que fará alguém desabar? O fundamento onde ele tem posto a sua vida. O que o Senhor está dizendo aqui, que a única diferença naquelas duas casas estavam no alicerce. Só depois da tempestade foi que foi possível, quando passou a tempestade, quando passou a chuva, quando o vento se acalmou, que alguém saiu na rua para observar, viu que uma estava de pé e a outra não, que uma permaneceu firme e a outra desabou. A gente precisa entender essas verdades, porque a diferença fatal e fundamental foi revelada exatamente quando os alicerces foram postos. Então veja que não foi imediatamente. Às vezes é possível viver anos em cima dos alicerces errados e não acontecer absolutamente nada. Até que um dia a adversidade chega. E quando ela chega, revela-se o fundamento, revela-se em que está posto a fé e se permanece de pé ou não. A gente precisa entender, dentro desse contexto aqui, trazendo talvez para uma aplicação, ambos parecem estar edificando vidas cristãs. Jesus não está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos. Ele está, pelo contrário, falando de pessoas que têm uma vida comunitária, são membros de uma igreja. Geralmente a gente pensa que alguém que fundamenta a sua vida sobre a areia é alguém que está lá fora que não conhece Jesus. Mas o que Jesus está falando aqui é para alguém que conhece a comunidade. Veja que ele está vindo de alguém que acabou de dizer Senhor, Senhor. Ele está dizendo para alguém que tem vida de igreja. Quem sabe aqui, esses dois edificadores leem a Bíblia, vão à igreja, ouvem sermãos, compram literatura cristã. Os alicerces de suas vidas estão ocultos aos nossos olhos. Não dá para saber no dia a dia da igreja. Nós não dá para saber e conhecer no dia a dia da igreja. Quem sabe eles estão assistindo o sermão aqui. Eu tenho os dois tipos de edificadores aqui. Porque os dois tipos de edificadores escutam, ouvem, estão no culto de doutrina, de ensino. E qual é a diferença entre eles? É que um pratica e o outro ignora. Veja que ele está comparando a edificadores. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então a diferença aqui não está no ouvir. Os dois escutam. Os dois têm uma audição completa e perfeita. Os dois conseguem entender. A diferença aqui está com o que cada um faz com o que ouve. Eu não posso aplicar essa mensagem ao teu coração. Eu não posso fazer com que ela desça e você saia daqui e produza mudança de vida. Eu posso pregar e orar ao Espírito Santo para que ele te convença desta verdade. Mas o que você vai fazer é uma escolha pessoal. E essa escolha pessoal terá consequência. A verdadeira piedade se distingue totalmente de sua imitação até que venha a provação. Porque é na provação que os verdadeiros são revelados. É quando acontece a provação, a dor, a dificuldade, a angústia, é que é posto à prova a nossa fé e em que está firmada a nossa fé. É quando a árvore balança que os frutos firmes permanecem. E aquilo que era só talvez impressão de que era verdadeiro, é lançado por terra e não permanece. Então de vez em quando Jesus dá uma balançada na gente.
que é para saber como é que está a nossa fé, para saber quando é que está a nossa convicção. Então, irmãos, nenhum conhecimento intelectual, nenhuma profissão de fé verbal, embora sejam essenciais, elas podem substituir a obediência. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é verdade para as nossas vidas, mesmo que elas gerem desconforto em algum momento. Quando nós estamos em dúvidas, irmãos, não é nos nossos sentimentos que nós firmamos os nossos pés, é na palavra de Deus. Hoje nós temos gerado muitos cristãos que estão cheios de achismo. Mas eu não estou sentindo. Mas eu estou sentindo isso ou aquilo. Meu irmão, a palavra de Deus foi escrita, foi para você não confiar nos seus sentimentos, mas sim na palavra de Deus. Porque os nossos sentimentos, nós estamos alegres, nós agimos de um jeito. Estamos tristes, agimos de outro. É por isso que nós precisamos recorrer à palavra de Deus. O que é que ela diz quando eu sou provocado? O que é que ela diz quando eu sou insultado? O que é que ela diz quando eu sou caluniado? O que é que ela diz quando levantam-se contra mim? O que é que ela diz quando atacam a minha reputação? Que eu devo responder de volta? Que eu devo falar mais alto? Que eu devo ser o primeiro a atacar e a revidar? Que eu devo agir com dureza? Ou me ensina a confiar nele, entregar a minha reputação a ele, entender que a minha ira não produz a justiça de Deus? Porque a nossa ira, irmão, não produz a justiça de Deus. Mesmo aqueles que por ora prosperam, por ora se sobressaem, não subsistirão a verdade do tempo e da palavra de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar naquilo que Ele nos ensina, naquilo que a Sua palavra diz. Porque não é se nós dizemos coisas bonitas, polidas, ortodoxas, entusiásticas sobre Jesus, nem se ouvimos as Suas palavras, se prestamos atenção, se estudamos, se meditamos ou memorizamos até transbordar a nossa mente com Seus ensinamentos. Mas é se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos. No final das contas, é sobre obediência. É sobre seguir aquilo que Cristo diz. No final das contas, não é a performance, é a obediência. Porque nós seremos julgados por esta obediência. É por isso que a palavra de Deus, muitos disseram: Senhor, Senhor. Senhor, nós fizemos tanta coisa no Teu nome. Senhor, nós demos show no Teu nome. Eu disse: não conheço você. Você não segue a minha palavra. Você usou os seus próprios métodos. Você usou o meu nome em vão. Você fez do jeito que você queria. Você não atentou para aquilo que a minha palavra diz. Então isso é muito sério, irmãos. Porque o que Jesus está destacando aqui é aquele que verdadeiramente ouve o Evangelho e professam a sua fé, hão de obedecê-lo. É um alerta muito sério. Especialmente porque Jesus não se poupa de fazer isso nas cartas dos apóstolos. Veja o que é que João diz aqui, ou o alerta que João diz, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É sério. A vida cristã é séria. Nós não podemos estar desconectados disso. Nós não podemos ser achados como mentirosos naquele grande dia, ou desconectados daquilo que a palavra de Deus nos diz. Jesus faz esse alerta porque o discípulo dele anda na contracultura cristã. Ele anda na contramão do que o mundo oferece. Tiago também, por sua vez, afirma os perigos do conhecimento meramente intelectual. Ele chama atenção para aquele que diz que tem fé, mas que suas obras são desconectadas desta fé. Eu creio nisso, mas age diferente. Ele chama atenção para isso, para que nós sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele usa até uma ilustração. Ele diz que nós não podemos ser como o homem que vai até o espelho, olha o seu rosto, penteia o cabelo, lembra da sua forma, do seu rosto,
Mas quando ele sai do espelho, ele se esquece do formato. Eu não sei me desenhar. Você pedir, desenha aí como é que você é, eu não sei fazer. E olha que eu me olho no espelho. Mas esquece como é o seu rosto. Nós não podemos esquecer do Evangelho. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Veja o que é que o reverendo John Stott anuncia, e eu achei magnífica essa frase, que ele diz: a Bíblia é um livro perigoso de se ler. E a igreja é uma comunidade perigosa de se juntar. Pois na leitura da Bíblia, ouvimos a palavra de Cristo. E quando nos filiamos à igreja, dizemos que queremos em Cristo. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Se nós não cumprimos aquilo que nós estamos dizendo. Porque quando nós se juntamos à comunidade, quando nós lançamos mão no pão da ceia, nós estamos dizendo que temos comunhão com o Senhor. Que nós o aguardamos. Que Ele é o desejoso que é o desejo da nossa alma encontrá-lo. Não é só para você experimentar um pão e um vinho todo final de mês, não. É uma declaração de que você continua esperando firme. Quando você lança mão, você está dizendo assim: Senhor, passou mais um mês e eu continuo de pé te esperando. As minhas vestes continuam intactas, Senhor. A minha pureza continua intacta. Eu continuo aguardando o Senhor. Mais um mês se passou e eu estou aqui firme, declarando que eu te espero, que eu te aguardo. São declarações poderosas que nós fazemos, às vezes, sem entender o que estamos fazendo. Porque nós estamos dizendo: Senhor, a minha esperança é que o Senhor volte logo. Eu estou fazendo isso porque eu me lembro do Senhor. Muitos já se esqueceram de Ti. Mas eu continuo me lembrando da Tua promessa de vir me buscar e me levar para Ti mesmo. Ô irmão, é uma declaração muito séria. Não é para ser feito despropositadamente. Não é para ser feito irresponsavelmente. Eu não estou aqui lhe recomendando para não ceiar. Eu estou dizendo para você ceiar pelos motivos corretos, avaliar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como resultado, nós pertencemos a um grupo descrito como o Senhor, que é inserido nos seus ensinamentos, e nós temos a responsabilidade de garantir que aquilo que nós sabemos e dizemos está sendo traduzido naquilo que nós fazemos. Isso é sério. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito sério. Eu quero caminhar para o fim. Vou adiantar aqui para encerrar. Veja só, a conclusão do sermão é extremamente apropriada. Nós já estamos aí, irmãos, hoje é desde fevereiro. E se eu perguntasse como é que está a sua leitura bíblica? Está em dia? Eu não vou lhe pedir 3 capítulos não, por dia não. Mas pelo menos um está dando para manter. Nós já estamos aí, pensei, 41 dias, né? 42 dias do ano, é isso? 41 dias do ano. Se você estiver lendo um capítulo por dia, você está quase terminando Gênesis. Está no capítulo 41 de Gênesis. Se você estiver lendo 2 por dia, você já terminou Êxodo. 3 por dia, você já entrou em Levítico faz tempo. Coloque isso como meta da sua vida, não porque eu estou falando aqui, mas é porque é saúde para a sua vida. É saúde para a tua alma. O que eu estou pregando aqui apenas te desperta, apenas te molda, mas a palavra de Deus inserida no teu dia a dia, ela te alimenta e te transforma. O meu discurso talvez mexe um pouco com o seu coração e lhe faz pensar, mas quem sabe você ficou até contristado, mas você sai ali, troca uma palavra com alguém, ou pisa em falso na calçada, parece que sacudiu, caiu. Mas se você se debruça sobre a palavra de Deus, ela vai fazendo morada. A palavra de Deus vai achando guarida e vai transformando o seu coração, a minha vida. Nós queremos uma igreja avivada? Queremos uma igreja cheia, sim. Queremos um povo cheio do Espírito Santo, sem dúvida. E nós estamos esperando como? Será um grande pregador vindo de algum lugar que fará isso? Não, é o nosso dia a dia, é a nossa vida cristã. São o que nós chamamos de disciplinas espirituais. É o nosso dia a dia com Deus. É a nossa devoção diária, é a nossa oração, é a nossa busca no secreto pelo nosso Senhor.
E a minha oração, eu quero até que você curva a sua cabeça com permissão do meu presidente. Senhor amado, nos ajuda, Senhor, a sermos cumpridores da Tua palavra. Nós não queremos, Senhor Deus, ter um ministério próspero, mas desvinculado do Senhor. Nós abrimos as mãos de tudo isso para sermos conhecidos pelo Senhor. Meu Deus, nós queremos conhecer e prosseguir em Te conhecer. Meu Senhor, que esta mensagem ela ache uma guarida no nosso coração, um espaço e produza mudança de vida, Senhor. Nos dá desejo pela Tua palavra. Nos dá desejo, Senhor Deus, pela oração, pelo encontro contigo. Nos dá desejo, Senhor Deus, por proximidade com o Teu Espírito Santo. Nos dá desejo para sermos cheios de Ti. Enche-nos da Tua presença. Anima o coração da Tua igreja. Dá-nos fome pela Tua palavra. Dá-nos sede por Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nós queremos declarar que nós tenhamos sede, porque nós sabemos que em Ti, Senhor, nós podemos ser saciados. Ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.